Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontramos aqui mais uma vez, reunidos para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para falar sobre aquele que nos amou primeiro. Peço aos irmãos que possam compartilhar o vídeo. Eu não esquento muito para like, não é essa a intenção, mas o compartilhamento ele é importante porque acaba chegando em outras vidas, em outras almas, né, que perece escutar a palavra de Deus. O intuito aqui não é se promover, o intuito aqui é engrandecer o nome de Deus. O intuito aqui é atingir o maior número de escolhidos, o maior número de eleitos, né, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã foi em Mateus 24. Eu vou ler versículo por versículo. Eu vou deixar o Espírito Santo conduzir. Quando o Espírito Santo falar para, eu paro, né? Porque é ele que conduz aqui o negócio. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos ensina, que nos convence, né? Então a glória dele, a honra dele, tudo pertence a ele e tudo é para ele, né? O Espírito Santo ele convence o homem e ele aponta o quê? Aponta para Deus, aponta para Cristo. A função do Espírito Santo é apontar, é nos levar ao arrependimento e nos apontar para Cristo. Então a glória não é do homem, nunca vai ser. A glória nunca vai ser do pregador. A glória sempre será de Deus, sempre, sempre. Até porque nós somos pós-cinza e sem ele nada podemos fazer. E o texto de Mateus 24 começa assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. Né? Então Jesus estava no templo, saiu do templo, os discípulos se aproximaram e falou: olha, Senhor, olha o templo, olha que lindo o templo. Versículo 2: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Esse trecho que Mateus escreve, Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus estava no templo, né? E ele aqui começa a falar acerca dos sinais, né? Acerca dos fins dos tempos. É esse assunto que eu quero tratar, né, com os irmãos nessa manhã. Essa profecia que Jesus acabou de falar, né, que não ficaria pedra sobre pedra, que o templo seria derrubado, ela já aconteceu. Quando aconteceu, Diácono Paulo? Aconteceu nos anos 70, né? Roma foi, destruiu, né? Destruiu o templo, destruiu Israel. Israel ali foi saqueada, né? E aquele povo de Israel foi espalhado. Todo aquele povo foi espalhado de Israel. Então essa profecia que está sendo relatada aqui por Jesus, que não haveria pedra sobre pedra, ela já aconteceu nos anos 70, tá? Tanto que o povo de Israel foi espalhado, né? Ficou mais de 1000 anos sem ir para a terra prometida, sem habitar em Israel, né? E o povo de Israel voltou e se cumpriu outra profecia, né, no livro de Daniel, em 1970, que o povo que foi disperso aqui, ele volta novamente para Israel. Mas enfim, onde eu quero focar é no versículo 2. E essa profecia aconteceu nos anos 70. Aí continuando o texto, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então os discípulos queriam saber o sinal da vinda, né, de Cristo e do fim dos tempos. Aí, versículo 4, Jesus começa a explicar. Cuidado,
que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome. Então Jesus está falando que muito vai vir no nome dele, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Então Jesus fala que no final dos tempos, muito vai vir no nome dele. E se a gente olhar para os dias de hoje, você vai ver que muitos vêm falando que é Cristo. Por que isso, Paulo? Sim. Se você botar na internet, na Arábia especificamente, tá vindo um rapaz dizendo que é o Messias, dizendo que é o Cristo, querendo unificar as religiões. É só você jogar aí no YouTube que você vai ver, querendo unificar as religiões. Então você vai ver que o próprio Nero, né, o próprio imperadores na época, se falavam que era Deus, né, queriam ser adorados, queriam receber a adoração, né? Mas nos dias de hoje a gente vê muito falsos profetas, né? E a Bíblia, e o versículo aqui, ele continua dizendo que enganarão a muitos. O interessante é que essas pessoas, né, vão enganar muita gente, muitas pessoas. Mas louvado seja o nome de Deus que não vai enganar todos. Todos é diferente de muitos. Todos é diferente de muito, para a glória de Deus. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, né? Então, tipo assim, você vai ver os sinais. Quais sinais? São guerras, rumores de guerras. Então, o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo, né, acredito eu, os últimos dias, né? Eu acredito que os selos de Apocalipse não foram abertos ainda, né? Nem a trombeta foi tocada, mas a gente está vivendo os princípios das dores, né? Com guerras, rumores de guerras. Aí, mas louvado seja o nome de Deus, cara, que em meio a essa guerra entre Ucrânia e Rússia, que a gente está vendo, agora é Índia e Paquistão, né? Jerusalém e Hamas, né? Irã se meteu. Você vai ver os Estados Unidos com essa guerra financeira com a Rússia, com a China, que pode talvez se tornar uma futura guerra, uma terceira guerra, enfim. Aí você vai ver que nós estamos vivendo os princípios das dores, né? Mas louvado seja o nome de Deus, que no mesmo versículo, o próprio Jesus fala: mas não tenham medo, né? Então, por mais que está acontecendo essa turbulência toda no mundo, né? Deus dá uma palavra de consolação para nós. O próprio Cristo libera uma palavra: não tenha medo, calma, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Ele continua dizendo: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então essas coisas, essas guerras que tá acontecendo no mundo, o controle do mundo, né, tá na palma da mão de Deus. Deus não perdeu o controle. As pessoas falam que assim, mas o que as pessoas pedem? Quem não conhece a Cristo: eu quero paz, unificação, paz. Mas quem conhece a Cristo, quem conhece as Escrituras, né, sabe que Cristo está à porta, sabe? Porque é necessário que essas coisas venham acontecer. E ele continua dizendo: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então está, como eu acabei de relatar anteriormente, isso é o início das dores. Então haverá fomes, terremotos. Se você vê, olha só, mas você vai falar assim: pô, Paulo, mas terremotos sempre existiu, mas e peste também, mas não com essa proporção. A proporção que foi o Covid foi mundial, algo global. Terremotos, né? Você vai ver que tem países que não tinham terremotos e agora estão tendo. Então você vai ver que, tipo assim, tá aumentando. Por quê? Porque Cristo está à porta, né? Próximo está da volta de Cristo. Quando vai ser? Em Atos fala que... Eu vou ler depois em Atos. A gente vai continuar.
Aí, versículo 9. Então eles os interrogaram para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Então aqui Jesus já está falando da perseguição dos cristãos. Ele primeiro falou aqui do mundo, como que o mundo, né, o que ia acontecer com o mundo quando estaria próximo da volta dele. Agora ele está falando o quê? Com os cristãos. O que vai acontecer com os cristãos, né, nos princípios das dores? O que vai acontecer? Né? Ele acabou de relatar o que iria acontecer. Né? Aí ele continua dizendo: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mais uma vez, a Bíblia fala muito, a Bíblia não fala todos. Né? Até quando a Bíblia fala, nos últimos dias, o amor de muitos vão esfriar. Muitos não quer dizer todos. Né? Dos eleitos não vão esfriar, não adianta. Dos eleitos não tem como esfriar. Né? Porque quem fortalece é Cristo. Aí ele continua dizendo: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí que foi logo que eu falei, o amor de muitos esfriará, não todos, muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere, cara. Aí tu vê que Jesus está falando, né, cara? Jesus está nos dando uma oportunidade, abençoada de escutar isso, né? Talvez na manhã que tu tá escutando, à tarde, à noite, enfim. Persevere, cara. Persevere na fé, sabe? Eu sei que os dias são os maus, mas vai valer a pena. A Bíblia fala da boda do Cordeiro. Cristo tem preparado um céu de glória, uma mesa farta para nós, sabe? O que o mundo nos oferece é passageiro, cara. Mas o reino que Cristo nos oferece é eterno. Então se agarre nele. Louvado seja o nome de Deus. Aí o versículo 14. Eu acho que eu vou falar só até por aqui, o versículo 14, para o vídeo não ficar muito longo. Porque eu sei que, não quero tomar muito tempo dos irmãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Aí você vai ver. Eu vou continuar esse vídeo depois, senão vai ficar muito longo. Vou em Atos dos Apóstolos agora. Vou falar só algo interessante aqui, porque muitas pessoas às vezes cravam o dia e a hora. No 2030, né, Jesus vai voltar, a grande tribulação. Eu já vi vídeos assim na internet, né? Quem não lembra em 2002, em 2000, as pessoas falando que em 2000 o mundo ia acabar, em 2022, enfim, essas ladainhas, essas conversas fiadas. Só que a própria Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, quem escreve Atos dos Apóstolos é o Dr. Lucas, escreve uma carta a Teófilo, né, a respeito do... Primeiro escreveu, né, o Evangelho de Lucas, e ele depois continuando, né, Atos dos Apóstolos para Teófilo. E aqui, no capítulo 1 de Atos, fala da ascensão de Cristo ao céu, né, no Monte das Oliveiras. E antes de Jesus subir ao céu, ele teve uma conversa com os discípulos. Eu quero atentar para o versículo 7, que diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Os discípulos fazem uma pergunta a Cristo, e Cristo responde: não compete a você saber os tempos. Quando fala Israel aqui, cara, entenda, é uma Israel celestial, é o povo, é a igreja, é a Assembleia de Deus, tá? A gente somos Israel de Deus, né? Não tem essa separação, mas o povo de Deus, que é Israel, e o gentio, não tem mais isso, tá? É um só povo, de toda língua, tribo e nação. Quem crê em Cristo será salvo. Quem não crê será condenado. Não tem essa divisão mais. O que era dividido, Cristo uniu na cruz do Calvário. Jesus responde no versículo 7. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, o que Jesus respondeu para eles? A data e o tempo não compete vocês saber, né?
Por quê? Porque o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então não compete. Não compete nós sabemos quando Jesus virá, né? A Bíblia fala que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele fala para nós olharmos os sinais. Que vai vir sinais nos céus e na terra. Então eu sei que Jesus está próximo pelos sinais, né? Qual nós acabamos de relatar no livro de Mateus. Porém, o dia e a hora, a data, cravar a data no ano tal, dia tal, não compete um homem. Amém? Então que vocês venham ficar com essa palavra, que Deus venha abençoar o dia de vocês. Que vocês venham fazer uma reflexão, sabe? Da vida de vocês, como está a tua vida com Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios que, em 2 Coríntios, que o homem que se avalia a si mesmo. Então faça essa análise dentro de vocês, sabe? Pensam, reflitam, porque próximo está a vinda de Cristo. E saiba, só existe 2 caminhos. Céu, que é a morada com Cristo, e inferno, lago de fogo, que é juízo de Deus. E a Bíblia me diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e enviou o seu único filho, sabe? Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje você tem a oportunidade, Deus está te dando essa oportunidade de você escutar essa palavra vinda dele, dobrar o seu joelho, confessar os seus pecados e entregar sua vida para Cristo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, sabe? Então que eu rogo a Deus nesse momento que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento. Que o Espírito Santo venha fazer a palavra dele queimar em vossos corações. Que o Espírito Santo venha cravar uma estaca, uma cruz no teu coração. E que venha te dar a vida eterna, e que eu rogo que o teu nome venha estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque esse é o maior prêmio, é uma honra que o homem pode receber. Porque tudo aqui na terra passa. Tudo é corruptível aqui na terra. Tudo tem um prazo de validade aqui na terra. Mas o reino que eu prego para vós é eterno. E é esse reino que eu rogo a Deus nesse momento, para que venha entrar na vida de cada um de vocês que estão me assistindo. Em nome de Jesus. Amém.